vou viver, rompendo em fé. Aleluia! Graça e paz, sou Joel Batista, um dos pastores responsáveis pela Igreja Batista Litorânea aqui em Santos. Nossa igreja é uma igreja filiada, vinculada à Igreja Batista Carioca, ali no Rio de Janeiro, junto com outras igrejas também. E nós temos nas nossas igrejas celebrando nesta semana a Semana Profética. E nós damos o nome aqui no litoral de Semana Profética Litorânea. E o nosso tema fundamental, principal, como será o tema para este ano, é Crescendo em Fé. E dentro desta semana nós temos ouvido vários preletores falando sobre esta mesma temática, seja aqui na nossa igreja, aqui em Santos, seja na sede no Rio e as demais igrejas também vinculadas a Carioca. Bem, tivemos alguns personagens, pastores, estudantes também, aliás, bacharel em teologia também falando aqui para nós. Eu estarei falando a vocês também nesta oportunidade. Queremos desde já agradecer a todos aqueles que puderam cooperar conosco nesta primeira semana litorânea. Vamos orar, dando início assim a este culto. Entramos na tua presença, Senhor, no nome de Jesus. Queremos glorificar o Senhor, engrandecer o Senhor, adorar o Senhor na beleza da sua santidade e rogando que teu Espírito seja poderoso em nós, remodelando nossas vidas, dando visões do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa assim falar aos nossos corações e que possamos sair desta semana encorajados, fortalecidos do Senhor e na força do poder do Senhor, para estar preparando o caminho da tua volta aqui na terra, Senhor. Aliás, para buscar os seus. Pai, fica com a gente. Aceita a nossa adoração, nosso louvor, no nome de Jesus. Amém. Se souber, canta com a gente. Cada vez que eu abrir a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar a algum lugar, seja a tua voz, sejam teus olhos, sejam teus pés. Cada vez que eu tocar um rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, seja tuas mãos, seja tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, assistir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, esse é o meu querer. Cada vez que eu tocar um ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua verdade, refletir tua verdade.
seja verdade no íntimo do coração. Nossos pés, nossas mãos, nossos olhos sejam olhos, pés, mãos encarnado, que Jesus encarnou-se em nós, na sua missão, que nós continuemos assim a proclamá-la. Deus abençoe e ouça e obedeça a palavra de Deus. Amém. Uma das palavras do acróstico de crescer é edificar. Fundamentalmente é o que esta semana profética litorânea se propõe para efetivar em nós. E para esta reflexão bíblica estaremos meditando no texto de 1 Timóteo de 4, de 6 a 16, que diz assim: propondo estas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado nas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. E não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A palavra-chave para se entender melhor este texto está na parte A do versículo 16 e parte B do mesmo versículo, que poderíamos ler assim: tem cuidado de ti mesmo e serás bom ministro de Cristo Jesus. Partindo então do texto bíblico lido e na linha da afirmação de que só teremos verdadeiro crescimento espiritual contínuo e sólido se houver autodisciplina e zelo de si mesmo na vida cristã, quero fazer a reflexão bíblica com o seguinte título: edifica-te a ti mesmo. O título desta mensagem parte do pressuposto que a vida não nos pertence, porém, entretanto, é-nos dado para que dela tomemos conta, administremos-la, de forma que ela possa prosperar. E, por outro lado, também, o assunto aponta para que deveremos também prestar conta dela. Rogo a Deus que o teu progresso, o teu crescimento na fé, seja tão visível que você não precisa usar faixa ou camisetas, ou mesmo qualquer outro que diga que você é um servo de Jesus Cristo. Não que eu seja contra estes aparatos, apenas contra ser eles necessário para testemunhar que pertencemos a Jesus. Edifica-te a ti mesmo, primeiro, alimentando-se espiritualmente de forma disciplinada, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. 1 Timóteo 4,6. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4,13. O pressuposto fundamental para a autoedificação espiritual, sem dúvida alguma, é ter um nascimento espiritual verdadeiro, que é a conversão em Cristo Jesus. Se não houver verdadeiro arrependimento e conversão a Cristo, certamente não haverá como alguém se alimentar espiritualmente, pelo simples fato de que ainda não teve o novo nascimento. Entretanto, o nascimento espiritual, assim como o seu crescimento, depende fundamentalmente da palavra de Deus, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. Há pessoas que não crescem espiritualmente porque não se alimentam da palavra, pelo menos por dois motivos. Ou realmente não se converteram, não tem apetite espiritual, ou se realmente se converteu e perdeu o apetite pela palavra, está gravemente enfermo espiritualmente. Portanto, corre o risco da morte da sua fé.
Um dos primeiros sinais de que uma pessoa está morrendo espiritualmente não é a falta de oração, não é a falta de cantar louvores e nem é a falta de entregar o dízimo. O primeiro e gravíssimo sinal que enfraquecimento e declínio a princípio da morte espiritual é a falta de apetite, interesse prático pela leitura e estudo da palavra de Deus. Preocupado com o fortalecimento espiritual de seu discípulo Timóteo, o apóstolo destaca: criados com a palavra da fé e boa doutrina, a leitura, o estudo e a prática da palavra de Deus está para o cristão, assim como o leite materno está para o bebê. Também nessa perspectiva, posso associar que Jesus disse que quem não se fizer como criança não herdará o reino de Deus. Então, a primeira forma de edificar a si mesmo é alimentar-se disciplinarmente da palavra de Deus. Alguns só a leem ou estudam quando estão na igreja ou mesmo quando está se preparando para vir à igreja. Em se tratando de alimentar-se da palavra, o princípio geral está no Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e noite. Salmo 1, de 1 a 2. O apóstolo insiste, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 4:13. Persistir em ler é ser disciplinado, insistente na leitura. Evidentemente, uma das melhores formas de se aprender a palavra é ensinando, é a retroalimentação espiritual pela palavra. Mas, pastor, conheço várias pessoas que são até excelentes em conhecimento bíblico e, no entanto, a vida é completamente desconectada da palavra. Como já disse, leem, até estudam, mas não chegam ao conhecimento da verdade que só se obtém pela aceitação do conhecimento do Espírito Santo. Portanto, nunca se converteram. Exortar significa influenciar ou aconselhar alguém a pensar de forma e persuadir, encorajar ou incentivar, avisar, aconselhar. Mas você já se arrependeu dos seus pecados e se entregou a Cristo como Salvador de sua vida? Edifica-te a ti mesmo. Crie uma disciplina de estudo alimentar da palavra de Deus, privilegiando, prioritando e persistindo em vivê-la integralmente. Assim afirmou o Senhor: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em segundo lugar, edifica-te a ti mesmo, praticando a espiritualidade de forma disciplinar, de modo zeloso. Exercita-te a ti mesmo em piedade, 1 Timóteo 4:7. Ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor do Espírito, na fé, 1 Timóteo 4:12b. Piedade é compaixão, misericórdia, é graça, é religiosidade. O mordomo de si mesmo é zeloso, aquele que não é só em ocasiões em que é chamado para exercer a compaixão, a misericórdia, mas sim é aquele que se propõe a procurar ou buscar disciplinamente situações para exercer a compaixão, a misericórdia, o amor. Piedade é religiosidade, liturgia na vida, é culto ao Senhor. Em consonância com essas orientações de Paulo, exercita-te mesmo em piedade. Tiago, em seu livro, também nos ensina: a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos, as viúvas, nas suas tribulações, guardar-se da corrupção, Tiago 1:27, seja puro, santifique-se, lança fora o que não presta para a sua edificação. Isso em segundas intenções. Não basta apenas ter um conhecimento, é necessário a prática cristã para se crescer, visitar os órfãos e as viúvas nas situações de tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Terceiro, edifica-te a ti mesmo, salvando-se em santificação. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Timóteo 4:15-16. Salvação, no contexto teológico do Novo Testamento, tem 3 aspectos. Primeiro, salvação como um ato da condenação eterna,
um ato executado por Cristo quando o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Segundo, salvação como um processo. Estamos sendo salvos do poder e influência do pecado. Isso é santificação. Terceiro, salvação como finalidade. Glorificação, chegada definitiva no céu. O Satanás, o inimigo, sabe que não pode mais roubar a tua salvação, mas sabe que pode atrapalhar a sua vida de maneira que você despreze o seu conhecimento espiritual, cultivando pecado em sua vida e, portanto, não terá condições de ser usado pelo Espírito Santo para pregar, resgatar vidas que estão indo a passos largos para o inferno. Deus chama você, Deus chama a nós para que a nossa edificação seja plena em Cristo, seja responsável por você mesmo. A gente costuma dizer na psicanálise que você não pode, você pode levar o cavalo ao rio, mas você não pode forçá-lo a beber a água. Da mesma forma, seu pastor pode criar sistemas para que você seja edificado. Na sua escola, professora, todos aqueles que estão envolvidos na pedagogia podem se esforçar para você aprender mais. Mas você só vai aprender, você só vai ser edificado se você quiser. Que você possa exercer, em nome de Jesus, essa responsabilidade que é primeiramente tua, de edificar a si mesmo. Deus o abençoe, Deus o fortaleça, em nome de Jesus. Oremos. Deus eterno, nós adoramos o teu nome e agradecemos as capacidades que o Senhor nos dá, a intelectual, a espiritual, o poder de falar e conversar e aprender e reaprender. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa, pela ação do Teu Espírito, continuamente estar operando em nós, abrindo o nosso apetite pela Tua palavra e zelo por nós mesmos. Fica com a gente, Senhor. Fica com o Teu povo, que seja um povo forte, individualmente e coletivamente. Oramos assim, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e você seja responsável por sua edificação. Amém?